Paz seja com todos. Uma grande alegria poder compartilhar desse momento dos 63 anos de existência desta querida igreja. Tenho a alegria de poder trazer um abraço da Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, um pouquinho mais nova do que esta igreja, ali com 60 anos, completando 60 anos, essa aqui com 63, mas todas muito próximas em termos de organização, e agradecemos a Deus a vida de homens e de mulheres que têm feito uma grande obra, e por certo esta igreja tem uma história, e por meio da vida dessas pessoas nós podemos comemorar com alegria este aniversário. Uma grande satisfação poder estar participando deste momento. Obrigado. Um pouquinho mais alto que eu. Tá bom, obrigado. Fico muito feliz em poder estar com os irmãos, trago um abraço da igreja, e é uma alegria poder estar aqui com o querido reverendo André, que tem sido bênção na vida de todos nós, na vida dos alunos da nossa instituição ali do JMC, na vida de muitas igrejas, pelo que ele tem feito, pelo que ele tem realizado, na sua fidelidade à palavra de Deus, e podendo compartilhar juntos desse momento de adoração juntamente com vocês. Fomos ricamente já abençoados pelos hinos do coral, pela parte musical dos cânticos, e gostaria de que todos nós agora pensássemos um pouco mais numa carta pastoral, a carta de Tito, carta de Paulo a Tito. Gostaria de falar sobre toda a carta e pincelar especificamente para uma introdução o capítulo 1, versos de 10 a 16, mas gostaria de falar sobre toda a carta, mesmo de a passant, porque sabemos da importância de cada um desses versículos, que tem grande profundidade teológica. Diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um de seus profetas que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos neste momento de adoração, em culto, com esta igreja que comemora 63 anos de existência organizada. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção para a instrução da Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, na mediação do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, o século XX na Inglaterra presenciou escritos de dois homens interessantes, R. Tolkien e C.S. Lewis. Esses dois homens produziram obras fantásticas, estudadas e reestudadas várias vezes, motivo de temas de teses, de várias teses de doutorado, de mestrado, pela profundidade destas obras. Nós temos as mais conhecidas aqui, como O Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia. Nestas duas obras, nós observamos que os dois autores têm temas muito próximos e interessantes sobre uma batalha, sobre lutas, sobre guerras. E não é por menos. Esses dois homens presenciaram duas grandes guerras e lutaram em grandes guerras. R. Tolkien escapou de uma batalha na qual 500 homens morreram. Tolkien viveu a guerra na pele.
C.S. Lewis também sentiu o drama da guerra. E quem já leu estas obras observa por ali e por aqui que sempre há um exército sendo arregimentado, há sempre um exército sendo chamado. O que é interessante é que esses dois homens têm um pé forte no princípio bíblico da revelação do Senhor. E a ideia de um exército que sempre aparece é interessante também em tantas outras obras. É muito compreensível a gente observar, e aqui eu quero chamar a atenção de alguns que talvez tenham uma idade mais avançada, e isso é privilégio, quando nós observamos que em alguns filmes sempre há uma espera da cavalaria. Lá vem a cavalaria. Nós sempre ficamos ouvindo o socorro que vem de uma cavalaria. Mas é interessante também que nos mais atuais, e aqui a gente pode chamar a atenção daqueles que acompanharam a saga dos Vingadores, que no final, desculpa falar o final, mas no final sempre tem a expectativa de um combate e tem um exército que é formado para combater o inimigo. E nós observamos que isso é algo muito comum, parece ser muito comum. Meus irmãos, eu queria trazer isso para que servisse de pano de fundo para entendermos a carta de Tito. Eu creio que hermeneuticamente nós conseguiremos ter uma compreensão desta preciosa carta, que é uma carta pastoral, provavelmente escrita entre 64 e 66 depois de Cristo, que tem como objetivo dar instruções a um pastor que está exercendo um trabalho específico numa região no sul da Grécia, especificamente numa ilha chamada Creta. E neste ambiente que Tito vive, e nas instruções de Paulo, nós podemos observar também uma estrutura de guerra, ou uma estrutura de um exército sendo montado para exercer uma função muito nobre. Então, nós podemos aqui chamar a atenção agora de todos vocês para a teologia sistemática e compreender que a igreja de Vila Formosa faz parte de um exército, de uma igreja que está vivendo neste mundo, que tem como título Igreja Militante. Igreja que milita, igreja que está em combate. Nós não podemos enxergar o mundo como um lugar meramente de morada, mas devemos entender que, além de peregrinos nesse mundo, nós estamos em combate. Meus irmãos, Paulo mesmo já fez isso com um outro pastor novo, que é Timóteo. No capítulo 2 da segunda carta, no capítulo 2, no verso 4, ele usa esta expressão, quando diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E vocês sabem qual é a roupa de um soldado. Ele diz isso no texto aos Efésios, no capítulo 6. A roupa de um soldado é uma roupa de guerra, uma armadura, porque estamos em guerra, estamos num combate, estamos numa luta. E, meus irmãos, nós podemos ver no texto de Paulo a Tito uma espécie de formação, uma espécie de agrupamento, uma espécie de ajuntamento que tem como objetivo um exercício maravilhoso de ação de guerra. É dessa forma que eu gostaria que nós tirássemos algumas lições desta carta e gostaria que nós enxergássemos isso de uma maneira geral, é claro, mas entrando em alguns detalhes que
podem nos animar e animar essa igreja nos seus 63 anos, para que pense nos outros tantos que podem vir, se Deus assim quiser. É importante que nós entendamos como tema de hoje o comandante e os comandados. O comandante e os comandados. Então, vamos para o primeiro ponto, entendendo isso. Se temos um comandante, se temos os comandados, isso surge de onde? Surge da figura mais importante, da figura que dirige e da figura que coordena toda a ação belicosa, toda a ação de guerra. E de onde vêm estas ordens? Quem comanda? Nós temos no verso 1 o comando. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, quem comanda, quem dá as ordens primeiras é o próprio Deus. Deus é o Senhor. Podemos chamá-lo de Rei e podemos dizer Rei dos Reis. Nós, meus irmãos, podemos perceber aqui o Rei dando a orientação e servos lhe obedecem. Paulo se identifica como servo que obedece. Ele é apóstolo enviado de Jesus Cristo para promover a fé. Deus Pai, Deus Filho, na bênção do Espírito Santo. Meus irmãos, este exército, ele é fortalecido pelo próprio Deus e ele é direcionado pelo próprio Deus. Então, Deus está no comando, Deus está dirigindo. Então, no primeiro momento, podemos observar que o eterno Deus é o supremo Senhor, o supremo comandante, que tem em Jesus Cristo o seu principal general e conduz um povo para se agrupar numa ação muito benéfica para o mundo, para o próprio mundo. Olha o verso 3 e veja o comando, quando diz: e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Qual é a função desse exército? É cumprir as ordens do Supremo General, que é Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, nós temos a ênfase desta ação. Verso 2, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então nós temos um projeto estabelecido por Deus, mantido por Deus, antes de todos os tempos. Antes de todos os tempos. Percebam que nos filmes e nos livros de C.S. Lewis e de Tolkien, um exército é formado, e esse exército purifica, abençoa. Vamos pegar em especial o do Tolkien. O Frodo, ele tem que levar o anel para ser destruído, mas logo se cria uma confraria, apoiada pelos elfos, pelos anões e pelos homens. E eles se agrupam com uma força de luz para combater as trevas. Então, a primeira coisa que eu quero que nós entendamos é que esses homens tiraram isso do ponto de vista cristão, no qual Jesus Cristo forma um batalhão para não destruir, mas para abençoar este mundo, para causar bênçãos neste mundo. Mas, meus irmãos, nesse exército é necessário comandantes e comandados. Vamos falar sobre os comandantes. Paulo se vê como apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé. Então, Paulo é um destes responsáveis. Paulo é um destes que tem uma grande responsabilidade.
de passar isso adiante. Agora, olhem que interessante o que Paulo faz. Ele passa isso para um grupo. Quando nós observamos Paulo chegando em Éfeso, ele cria uma estrutura ali na escola de Tirano, e nessa estrutura ele tem um grupo que sai evangelizando. Igrejas como Laodiceia, Colossos e tantas outras. E aqui nós encontramos Tito, que se torna um outro destes comandantes. Ele diz no verso 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai de Cristo, Jesus, nosso Salvador. Com certeza, se nós olharmos para a história de Vila Formosa, por certo, nós vamos perceber que algumas famílias alcançaram outras famílias e algumas pessoas alcançaram outras pessoas, os seus filhos permaneceram no Evangelho e assim se cria uma igreja. Meus irmãos, nós encontramos agora Tito sendo responsável por dar continuidade. Tito é um destes que vai dar continuidade a esse trabalho do próprio Senhor Deus. Então, aqui nós enxergamos a importância de homens que dão o tom, que dão a direção, que mostram como deve ser a vida deste exército. Vamos olhar um pouco mais? Este comandante, ou estes comandantes, têm agora outros que também vão exercer o poder do comando. E os versos de 5 em diante falam sobre os presbíteros. Paulo usa uma expressão muito interessante, verso de número 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Meus irmãos, aqui existe algumas compreensões. Se Paulo já havia ido à Espanha, realizado um trabalho lá, muitos comentaristas dizem que ele fez isso, atingindo a Espanha e talvez até algumas regiões de Portugal, tendo Tito como um dos seus comandados, e depois eles voltam e fortalecem alguns pontos que já haviam sido atingidos como evangelho, como a própria ilha de Creta. Mas o trabalho precisava ainda de cuidados, e um desses cuidados é a formação de uma liderança, e essa liderança precisa ter cabeças que vão ajudar e apoiar a igreja. A ilha de Creta é uma ilha muito extensa, grande, cheia de portos. E havia muitas igrejas, provavelmente igrejas-casas ou casas-igrejas. Nessas casas-igrejas era necessário que tivesse homens, presbíteros, que pudessem exercer bem as funções de comandantes. E o texto mostra quais são estas funções. Ele vai dizer no verso 6, alguém que seja repreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiros de Deus, não arrogantes, não irascível, não dado ao vinho, não violentos, nem cobiçosos de torpe ganância. Antes, hospitaleiros, amigo do bem, sóbrios, justos, piedosos, que tenham domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Há um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. E esse é um filme que, quando alguns assistem, quando ele foi estrelado, algumas pessoas diziam o seguinte: nossa, primeiros momentos do filme, cerca de quase 15 minutos, muito tiro, muita ação, guerra, e algumas pessoas falam, esse filme é bom, porque tem muita coisa desse tipo. Mas, meus irmãos, o que chama a atenção no filme é que o comandante, que vai ser o responsável depois para juntar um exército para resgatar o soldado Ryan, nos primeiros momentos ele fica em choque.
em estado de choque. E quem assistiu o filme vê o que acontece. Ele não consegue andar, ele não consegue fazer nada, ele não consegue dizer nada. E é interessante que um dos soldados começa a bater nele, começa a chamar a atenção dele, começa a dizer coisas para ele, e ele só ouve um zunido. E ao fundo, bombas, destruição e tudo mais. Aquele soldado que é um comandante, ele não está em condições de dar ordens. Por isso o exército está todo fragmentado, espalhado, até que ele cai em si e ele percebe o que deve fazer. Eles começam a avançar, até atingir as linhas inimigas. É importante que o líder esteja bem, para que os comandados também estejam bem. É importante que o líder tenha condições de ensinar, de orientar, de dar coordenadas e fazer com que o exército caminhe bem. E em 63 anos, quantos comandantes Deus tem dado a esta igreja? Para fazer com que ela possa completar anos de existência. Ordens, ações, e é isso que nós observamos, meus irmãos. Temos o Supremo Rei, mas temos os comandados e os comandantes. Aqui, meus irmãos, a gente precisa ver a formação desse exército também com o grupo maior, os soldados. E isso fica nítido no capítulo 2, quando diz assim: quanto aos homens idosos, verso 2 do capítulo 2, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Olha só o que ele está dizendo sobre os soldados desta igreja. São pessoas que são respeitáveis, sensatas, sadios na fé. Sadios na fé. São pessoas que se cuidam e que cuidam dos outros. Olha sobre as mulheres, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Então vamos imaginar até aqui o que temos: o Supremo Rei com as ordens, Deus Pai, Deus Filho, na ação do Espírito Santo. Nós temos o Supremo General, que é Cristo, que nos deu os comandos, e temos os subcomandados, que se estruturam numa liderança organizacional e que, desta forma, atinge os soldados. E esses soldados têm uma maneira muito correta no seu jeito de andar, sadios. Olha o verso 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, meus irmãos, há uma preocupação clara com a visão ética no proceder, tanto dos líderes como dos comandados. Olha, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, que saibam realmente fazer boas escolhas, que saibam ser sábios. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Aqui retorna de novo ao comandante, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E olha aqui a expressão adversário. Então ele está dizendo, meus irmãos, que este exército está num combate. E nós sabemos que não é meramente contra um outro semelhante, mas contra as forças tenebrosas desse mundo. Um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que, em muitos casos, ela tem dado um mau testemunho. Um mau testemunho. Muitas vezes pelos comandantes, muitas vezes pelos comandados. É uma grande responsabilidade ser ético, ter uma visão cristã realmente séria para viver nesse mundo. Depois ele estrutura isso aos
trabalhadores, podemos chamar de trabalhadores, no verso 9, quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então esse exército vive na sociedade, gerando um impacto positivo através das boas obras. Sabe quantas vezes aparece boas obras nesse texto? 6 vezes. E muitas vezes, quando ouvimos sermões sobre Tito, as pessoas enaltecem a graça, está correto, mas esse texto está falando de um grupo que está sendo formado, um grupo que está sendo fortalecido. Tito é o responsável, mas há subcomandantes que estruturam um grande exército. Então, temos o comandante e agora nós temos a formação desse grupo. A segunda coisa que eu queria trabalhar com vocês é a respeito da interferência. Este grande exército que está sendo formado, ele pode ser minado e afetado por coisas que não são sadias, por coisas que não são boas. Ele pode ser afetado por doutrinas, por ensinamentos, por informações que, no contexto da sua estrutura, pode desestruturá-lo e descontextualizá-lo da sua real missão. E ele diz isso no texto que nós lemos no início. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, Paulo agora chama a atenção, reconhecendo e conhecendo aquele contexto, dizendo que naquele meio podem surgir pessoas que são insubordinadas, pessoas que falam muito, pauradores frívolos, que falam de qualquer coisa, que dizem qualquer coisa, se mostram entendedores de qualquer coisa, mas que no final das contas são enganadores, especialmente os da circuncisão. Havia uma colônia judaica, e essa colônia judaica queria fazer aquilo que os judaizantes mantinham constantemente no seu modus operandi, fazer com que eles praticassem as festas judaicas, os sábados, as dietas e tantas outras coisas que você pode ver no verso 15. Mas fora isso, eles poderiam ser instigados por algo cultural, algo que era típico daquela região. E o que nós podemos dizer disso? Olha o verso de número 11 e 12. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então, eles tinham interesses financeiros, com os seus desejos. E o verso de número 12 mostra que os cretenses poderiam ser presas fáceis. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Um grande problema é que esse exército poderia ser facilmente instigado, contaminado por esse tipo de coisa, por esse tipo de ação. Tanto poderia ser por essas doutrinas, por esses que eram enganadores, tanto pela própria cultura de Creta. Meus irmãos, nós vivemos no Brasil, e nessa discussão sobre pandemia, o que fica muitas vezes em voga é se terá ou não carnaval. Isso demonstra bem a nossa cultura. Os cretenses também eram reconhecidos por uma cultura estranha. Aqui no verso 12, é chamado como testemunha por Paulo o Epimênides, que é uma espécie de filósofo do 4º e do 5º século, entre o 4º e o 5º século antes de Cristo. Epimênides foi um dos homens responsáveis por aquele momento em Atenas, quando eles estavam enfrentando uma grande praga, e consultaram vários homens. E Epimênides foi chamado e disse: o problema é uma série de deuses. Ele era monoteísta. E Epimênides foi o responsável por fazer aquele movimento de soltar um rebanho de ovelhas. E onde a ovelha parasse,
faria um sacrifício. E muitas ovelhas pararam no lugar que não tinha Deus nenhum. Então eles fizeram um altar ali e fizeram um sacrifício ali, e esse sacrifício fez com que naquele lugar fosse reconhecido um espaço para o Deus desconhecido, que é o mesmo que Paulo menciona em Atos capítulo 17, aliás, Lucas menciona em Atos capítulo 17. Então esse Epimênides, ele tinha um retrato do cretense. Quem era o cretense? Meus irmãos, em Creta havia muitos portos. E em Creta havia um contato primeiro com a Grécia. E o que é interessante é que os cretenses receberam uma espécie de apelido pela ação deles. E um desses apelidos era de mentirosos. Mentirosos. Então, quando alguém falava, isso é uma coisa de cretense, é como se dissesse, essa é uma coisa de alguém que não se pode confessar. Por isso usa a expressão mentiroso. Outra coisa, eles eram brutos, por si só eram extremamente brutos, por isso feras terríveis. Eles tiveram de sobreviver naquela ilha de várias formas, por isso eles adquiriram uma ação bruta, de brutalidade. E ventres preguiçosos, ou seja, ganhar a vida facilmente. Então era muito fácil que acontecesse uma interferência naquele lugar, por meio desses falsos líderes e por meio dessas falsas doutrinas. Paulo chama a atenção de Tito dizendo, tome cuidado com essas interferências, tome cuidado com esse tipo de ação. Meus irmãos, ele chama a atenção dizendo que isso deveria entrar num campo de preocupação. Um termo cretense gera também o termo cretino. Hoje está fácil falar sobre Creta, até marca de carro é Creta hoje. Então, a forma de você ser entendido como um cretense era como se você estivesse falando sobre alguém que faz cretinices, de alguém que mente, de alguém que não é sério no proceder. Então, Paulo está realmente preocupado com esse tipo de ação, com esse tipo de vida dos cretenses. Então, essa seria uma outra preocupação. Então, nós temos o exército sendo formado, nós temos a estrutura desse exército por meio do supremo comandante, dos comandados, do grande exército, uma preocupação que Paulo traz com relação às interferências. E agora, meus irmãos, nós vamos mostrar esse exército atuante. Olha o capítulo 3. O capítulo 3 mostra o exército atuante. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Ou seja, se uma das características dos cretenses era a brutalidade, Paulo chama os cretenses à doçura. Chama os cretenses a uma vida que seja uma vida que demonstre uma compreensão e que sejam realmente subordinados às autoridades. Verso 2, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. A maneira deles viverem era uma maneira doce e deveria ser uma maneira gentil, em contraposição a alguns que davam um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Verso 3, do capítulo 3, pois também nós outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiantemente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos nas práticas das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E aí ele diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-los primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, o sentimento que deveria ter de ação deste exército é um sentimento de alcançar por uma outra maneira de agir, uma outra maneira de viver. Vou tentar explicar isso por um ponto da minha própria vida. Desculpa usar um exemplo meu, mas eu quero só mostrar como que é esse contraste. Certa vez estávamos, eu e reverendo Alceu, pastor jubilado de nossa igreja, e acabávamos de almoçar, saímos com o carro, e num determinado momento, numa descida de uma rampa, um senhor, ele parou, e ele resolveu dar ré. Sabe o que é você estar num lugar assim, e alguém começa a dar ré? Você não tem como escapar disso. E eu falei para o reverendo Alceu, ele não está parando, e ele deu ré e amassou o meu carro. E aí vem aquele momento da negociação. O senhor viu o que o senhor fez? Ele, não, o erro foi todo meu, eu queria entrar aqui nessa outra parte, pensando que era por aqui que saía, e olha como... E aí ele falou, não, eu vou dar um jeito de arrumar o seu carro. E aí foi feito um orçamento, e eu passei o orçamento para ele, e ele automaticamente ele deu o dinheiro. Mas o rapaz da mecânica falou, olha, o orçamento está errado. Algo do tipo, menos R$200, algo assim, 150, R$200. E eu liguei para ele para dizer que eu queria devolver os R$150. Quando eu liguei para ele, disse, senhor, é o seguinte, eu conversei com a mecânica, aqui é o Donizete e tal, eu conversei com a mecânica, sim, pois não. E aí eu estou agora querendo devolver R$150, algo dos R$150. Ele, como assim, mais R$150? Não vou pagar, de forma alguma. Não, senhor, eu estou querendo dizer para o senhor que eu estou lhe devolvendo R$150. Não vou pagar mais R$150 para o senhor, fique sabendo disso. Chegou. Você está querendo me passar para trás? Eu falei, não, eu estou querendo devolver R$150. Não, eu não vou pagar mais nada. E aí teve um momento que eu falei, senhor, escuta, eu tenho que lhe devolver R$150, o orçamento estava errado, eu tenho que lhe passar isso. Ele falou, não, eu não acredito nisso, nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi um negócio desse. Para mim é uma coisa... Aí ele pegou e falou assim, e eu falei, olha, eu vou deixar aqui na igreja e o senhor vem aqui buscar. E nós tínhamos o zelador, que é o diácono Miguel, eu não estava lá no dia que ele veio receber o dinheiro. Mas ele veio falando assim, olha, eu nunca vi um negócio desse. E a gente ouve de pastor evangélico, fica meio desconfiado. Mas aqui eu vi algo diferente. Gente, é esse tipo de impacto, desculpa usar um exemplo meu, mas é esse tipo de impacto que crentes devem exercer no mundo. O exército de Cristo no mundo exerce esse tipo de impacto. Na maneira de ser, na maneira de proceder. Na sua posição como homens, na sua posição como mulheres, na sua posição de jovens, como trabalhadores, é esse tipo de impacto. O que Paulo está dizendo a Tito é que ele é responsável por coordenar um exército que vai mudar a cultura dos cretenses, que vai mudar a cultura daquela ilha. Então, dessa forma, nós podemos, então, definir a carta. A carta fica definida. Eu creio que desta maneira, hermeneuticamente, fica mais fácil. Nós temos um comandante, nós temos os seus comandados, cria-se uma tropa de força de liderança com os presbíteros,
temos o exército formado de famílias, homens, mulheres, os jovens, os trabalhadores, e a ação destes homens é uma ação que muda a perspectiva, e a mudança é clara na cultura, como nós podemos ver. Meus irmãos, é assim que é a igreja. É assim que vive a igreja. Dessa maneira, quero trazer algumas aplicações para cada um de nós nesse momento. Primeira aplicação. Você consegue entender que você faz parte de um projeto maravilhoso chamado igreja, e que esse projeto se manifesta em coisas tão simples como a existência desta igreja, na qual tem um pastor, na qual tem presbíteros, na qual tem diáconos, na qual tem membros, e vocês têm a responsabilidade de salgar este mundo, de iluminar onde há trevas, e poder fazer uma diferença, mínima que seja, mas uma diferença comandada por Deus desde a eternidade. Se você tem isso dentro de você, você deve estar vibrando com 63 anos desta igreja e com a possibilidade de fazer parte de um plano maravilhoso que é o plano eterno de Deus. Meus irmãos, isso deveria fazer com que você se comovesse, que você se alegrasse, que você se sentisse feliz por poder fazer parte desse grupo. Mas veja bem, onde estiver um crente desta igreja, a luz de Cristo deve brilhar através dele. Onde estiver um crente desta igreja, deve haver uma diferença e uma mudança num contexto tão complicado, que não é cretense, mas que é brasileiro. O jeitinho brasileiro, a forma como as coisas acontecem no Brasil. Vamos falar sobre isso. Marca-se 3 horas, chega 3h40. Brasileiro é assim mesmo. Não! Há uma necessidade de mudança no nosso proceder. Há uma necessidade de mudança no nosso viver. Nós fazemos parte de um plano eterno. Olha o que diz o verso 2: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O teu nome já estava escrito no livro da vida antes que existisse vida nesse mundo. Então a igreja deve se sentir como parte de um projeto eterno, chamados por Deus e fortalecidos por Deus antes da fundação do mundo. Meus irmãos, isso acontece não porque você é melhor. Deus chamou pessoas boas. Não, é a graça de Deus. Daí nós vamos entender o verso 11 do capítulo 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Esse era o papel de Tito, mostrar que aquele grupo estava sendo chamado para uma obra grandiosa e milagrosa. Um outro ponto de aplicação, além de fazermos parte de um projeto maravilhoso, um projeto gigantesco, olha só o que diz o verso 12. Foi mesmo dentre eles, 12 do capítulo 1, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Deixa eu dizer, nós podemos ser facilmente atingidos por esse tipo de influência. Nós devemos tomar cuidado com grandes inimigos, que muitas vezes se infiltram, e geralmente o principal inimigo é a própria carne. O espírito luta contra a carne luta contra o espírito, então é mais fácil você ser cretense do que ser crente. A pergunta que eu quero fazer para você é: você tem sido mais cretense ou você tem sido mais crente?
Porque é muito estranho o que está acontecendo no Brasil. Um crescimento gigantesco da população evangélica. Mas qual é a diferença que nós estamos vendo do cristianismo na nossa sociedade? Qual é a diferença que você vê de cristãos onde você está? Existe um ditado lá em São Bernardo que diz que negócio com crente, dinheiro na frente. Nós temos uma tendência a seguir o mundo e a fazer as mesmas coisas do mundo. Ou seja, nós temos uma tendência a ter ventres preguiçosos. Nós temos uma tendência a seguir caminhos errados. Por isso, meus irmãos, é um grande ponto de chamada de atenção aqui. O fato de como esta igreja está exercendo a sua função na sociedade. Ali tem um crente de Vila Formosa. Pode confiar. Pode fazer negócio com ele. Pode comprar um carro dele. Não tem problema. Se ele falou, pode confiar. Olha, ali naquele prédio, no segundo andar, no 24, 22, moram irmãos de Vila Formosa. São pessoas de bem. São pessoas que dão testemunho. Eles têm uma maneira diferente de ser e de viver. Porque nós devemos enfrentar essas interferências que muitas vezes nos atingem. Meus irmãos, tem uma expressão que foi cunhada também, é que missão dada é missão cumprida. E esse texto mostra qual é a missão, a fim de que vivamos e mostremos Cristo através das nossas boas obras. Que vivamos e manifestemos Cristo através das nossas boas obras. Um povo zeloso de boas obras. Meus irmãos, há sempre um jogo quanto a isso. A rejeição e a aprovação. Olha o verso 16 do capítulo 1. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Agora olha o 2, capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Meus irmãos, aqui temos a informação que deve ser passada para o exército. O exército tem no seu comando a sã doutrina. Há uma preocupação com algo saudável, e essa visão de algo saudável gera boas obras. Veja só o verso 14, de novo, do capítulo 2. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, nós temos uma missão. Somos salvos pela graça, mas é só uma parte do ensinamento. Salvos pela graça para viver boas obras. Paulo já disse isso no capítulo 2 de Efésios. Nós somos atingidos para a graça, a fim de vivermos para as boas obras. Então, eu queria que você entendesse isso hoje. Quais são as boas obras? Quais são, de fato, as boas obras que você tem manifestado? Esta igreja precisa brilhar nessa região. E ela brilha através de um candeeiro que é colocado num lugar e todos vêm. Ela brilha quando o sal realmente salga e não se torna insípido. Então, é uma grande responsabilidade exercer as boas obras. E Paulo está dizendo, esse exército será valorizado, reconhecido. Esse exército será reconhecido por outros quando manifestar, de fato, as boas obras. Deixa eu dizer mais uma coisa dentro da aplicação. Então, já falamos sobre, é um projeto divino, nós temos que tomar cuidado com inimigos e com interferências. Nós estamos falando sobre uma missão que é dada, essa missão deve ser cumprida. Mas eu queria que vocês entendessem que esse exército ele se amplia numa corrente do bem. Alguém formando outro, que vai formando outro, que vai formando outro. Vocês perceberam que as mulheres têm aqui uma ênfase muito interessante? Nós não acreditamos, de maneira alguma, em ordenação feminina. Mas é interessante que é dada a função dessas mulheres idosas alcançarem outras mulheres e ensinarem coisas interessantes que o feminismo não quer de jeito nenhum, a serem mulheres da casa, do lar, que vivam no lar. Meus irmãos, o próprio Paulo
considera Tito o seu filho na fé. Então, mais uma aplicação que encontramos nesse texto, a importância do discipulado. A importância do discipulado. Vamos imaginar que nesse ano você consiga trazer mais um através do discipulado para a igreja. A porcentagem de crescimento será de 100%. Nós precisamos pensar nisso. Estamos gerando filhos na fé? Estamos produzindo filhos na fé? Aliás, dentro das nossas casas, os nossos filhos precisam ser entendidos, antes de tudo, como filhos na fé. O discipulado é uma das coisas interessantíssimas nesse texto, porque é assim que essa corrente vai se ampliando e a fileira vai aumentando. Vamos para mais um elemento interessante também. Parece ser muito estranho que Paulo, passando essa instrução para Tito, pensa em toda a ilha de Creta. Como que uma simples pessoa pode ser responsável por um trabalho tão gigantesco como esse? Em outras palavras, o quanto é difícil a gente pensar numa mudança e numa transformação. Mas nós, crentes, devemos ter esse intento, esse intuito. Como soldados desse exército, nós devemos almejar um crescimento e um desenvolvimento por meio de discipulados, e isso implica uma grande transformação. E parece ser realmente impossível que isso aconteça num mundo como esse nosso, num mundo como esse que nós vivemos, pragmático, cheio de interferências existencialistas, pluralistas. Parece que as pessoas hoje estão cada vez mais distantes. Se ligamos uma TV, nós observamos alguns programas que nos mostram coisas que há 10 anos atrás não imaginávamos que passaria numa TV aberta. E nós podemos olhar para tudo isso e dizer, como que isso é possível? Como que estas coisas podem acontecer? Meus irmãos, a grande força do crente é a fé. É a compreensão de que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. E podemos entender que Ele pode usar esse exército para fazer um grande avivamento ou um reavivamento em nossa região. No seu condomínio, na sua vizinhança, no seu trabalho, em todos os lugares, nós acreditamos que pode haver uma grande mudança, uma grande transformação por meio de um exército amparado, sustentado, fortalecido pelo próprio Deus. Por isso, para nós, não é impossível. Então, quando C.S. Lewis e o Tolkien sempre imaginam que a vitória se dá por meio de um exército, tem alguns momentos na nossa vida que parece que não vai haver vitória. Mas deixa eu dizer algo para nós, haverá sempre uma vitória, porque o nosso comandante é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele venceu, Ele é vencedor, e nós temos certeza de que esse exército sempre será vencedor, mesmo que muitas vezes em algumas batalhas nós fiquemos atingidos e afetados, mas nós podemos crer que para Deus não há impossíveis, e Ele pode gerar uma grande mudança e uma grande transformação onde estamos e onde vivemos. Mas onde há um crente dessa igreja, seja numa faculdade, seja num colégio, é necessário que esse crente se demonstre como um soldado deste exército maravilhoso do Senhor Deus. Nós estamos vivendo o período da pandemia, e é um período de tristeza, mas a grande pandemia que atinge o nosso mundo se chama pecado. E esse exército tem a solução para esse problema. Esse exército tem a resposta para esse problema. Esse exército que é formado por comandantes, por comandados, por um grande grupo, tem a solução para o grande problema da principal pandemia, que é o pecado. A solução é Jesus Cristo. E nele nós confiamos, nele nós cremos, e dele nós sentimos o verdadeiro comando para as nossas vidas. Que Deus nos sustente, que Deus nos guarde, que Deus guarde essa igreja, que ela se sinta fortalecida pelo Senhor, que ela se sinta responsável sendo parte desse grande exército, e como igreja militante aqui nesta região, continue a mostrar que há
uma solução para o principal problema, que é o pecado, avançando diante das linhas inimigas, com o general supremo sobre o comando, mas tendo presbíteros abençoados, tendo diáconos abençoados. E vocês, cada um, onde quer que estejam, possa fazer parte desse exército, sendo bênçãos para outras pessoas. Que Deus continue a fortalecer esta igreja nos seus 63 anos e em tantos outros anos, dando a ela a alegria de fazer parte do grande e maravilhoso exército do Senhor Jesus Cristo. Amém.